Fiquemos de pé, por gentileza. Pastor Carvalho Júnior, pastor Israel Alves Ferreira, presidente da nossa convenção, estará orando pelo pastor Carvalho, que estará trazendo a nós a doce palavra de Deus. Pai do Senhor, queridos. Papai, mais uma vez estamos aqui na tua presença. Tu tens sido gracioso para conosco, meu Pai. Tem nos abençoado estes dias. Desça a tua graça outra vez. O teu Espírito se manifeste outra vez, Senhor. E que cada um que está aqui neste lugar seja tocado profundamente pelo teu Espírito, meu Pai. Nós oramos pelo teu servo Carvalho Júnior, que vai ser o profeta de Deus para nós esta noite. Usa-o poderosamente e nós recebemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Minha saudação é com a paz do Senhor. Capítulo 5 do Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 5. Quero ler com os irmãos alguns versículos, começando no versículo 1. Evangelho de João, capítulo 5. Os que acharam, digam: eu achei. Versículo 1 diz-nos assim: depois disto, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu de Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem inválido, havia 38 anos, e Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Repitam comigo: e Jesus, só os vivos, e Jesus, vendo e sabendo. Vendo e sabendo. São 2 verbos, não é? Tome seu assento e mantenha a sua Bíblia aberta. Eu quero deixar aqui a minha palavra de gratidão, pois essa madrugada nós já vamos continuar a nossa jornada. Obrigado, pastor Israel, permitir a nossa vinda aqui, a sua família, a diretoria dessa convenção, pastor Josué também, amigo, a esposa, enfim, todos os irmãos. E o meu desejo é que as mãos de Deus continuem estendidas sobre a vida de todos vocês, e que vocês continuem fazendo a obra de Deus e continuem se misturando no Evangelho, pois o Evangelho, ele é poder. Meus irmãos, eu gostaria de prescrutar com todos essa noite esse texto. Você que tem conhecimento e ler a Bíblia todos os dias, já percebeu que eu trago essa noite um dos textos bastante exauridos, não é? Capítulo 5 do Evangelho de João, ele não é um texto desconhecido, ele é um texto muito próximo, principalmente dos pastores, dos pregadores, dos mestres. Eu entendo essa noite que não haja ninguém aqui que não tenha ouvido ministrações calcadas neste milagre realizado por Jesus lá na beira do tanque. Mas eu gostaria de trazer 2 lições de forma geral sobre o capítulo 5. A primeira delas é que o capítulo 5, Jesus cura o paralítico no tanque,
ele é um texto exclusivo do Evangelho de João, ou seja, ele não vai aparecer em outro evangelho. Ele é um texto exclusivo do Evangelho de João. Ele não vai aparecer em Mateus, ele não vai aparecer em Marcos, ele não vai aparecer em Lucas, ou seja, ele não vai aparecer no Evangelho ou nos Evangelhos sinóticos. Ele é um texto exclusivo do Evangelho de João. Partindo desse princípio, existem alguns textos que só aparecem em João. Por exemplo, Jesus cura, ou seja, Jesus ressuscita Lázaro, só aparece em João 11. Eu sou a videira verdadeira, João 15, só aparece em João. E assim por seguinte. Por quê? Porque o Evangelho de João, ele não faz parte do bloco dos evangelhos sinóticos. A título de informação, essa palavra sinótico, ela foi dada pela primeira vez por um americano teólogo no ano de 1777, só para você ter uma ideia. Ele é o pai dessa palavra sinótico. O nome desse teólogo é JJ. E a palavra sinótico, ela vem do grego, que significa ver junto ou visão conjunta. Ou seja, Mateus, Marcos e Lucas viram de forma una, conjunta, o ministério de Jesus, mas João não viu da mesma forma. Ou seja, o que falta em Mateus, Marcos completa, o que falta em Marcos, Lucas completa. Então esse bloco é chamado de evangelho sinótico. Eles viram de forma única o ministério de Jesus. Só para você entender e dar um glória a Deus. Por exemplo, Mateus escreve para os judeus, Marcos escreve para os romanos e Lucas escreve para os gregos. Mas João escreveu para quem? Para mim, para você, para mim, para... Não, você não entendeu, eu vou pregar só para esse lado. Por exemplo, Mateus escreve para os judeus. É por isso que o primeiro capítulo de Mateus nós chamamos o capítulo da genealogia. Seja sincero, não precisa você ficar com vergonha. Quando você lê o capítulo 1 de Mateus, tu sapateia, irmão, tu dá glória a Deus, fala a verdade, tu fica assim, ó, tu faz? Não, porque é uma leitura cansada, é uma leitura pesada. Não venha me dizer que você fala língua estranha, não venha me dizer. E às vezes quando nós estamos lendo, a gente até passa os nomes, joga para terminar a leitura, pois é uma leitura pesada. Agora, para você dar um glória a Deus, sem um capítulo 1 de Mateus, a gente não entende o Evangelho de Mateus, porque Jesus escreve para os judeus, e os judeus querem saber a origem de Jesus. Deu para entender? Agora, para você dar um glória a Deus aí, eu fiz uma pesquisa no grego koiné sobre o capítulo 1 de Mateus. Irmãos, escute, Jesus tinha tudo para dar errado. Você sabia disso? O Jesus humano tinha tudo para dar errado, porque ele vem das piores genealogias. Por exemplo, Jesus, ele descende de uma ex-prostituta chamada Raabe. Ele vem de uma ex-moabita chamada Ruth. Ele descende do pior rei da história de Israel, chamado Manassés, que pegou seu filho e passou pelo fogo. Então o Jesus humano tinha tudo para dar errado. Mas sabe por que ele não deu? Porque ele não trouxe os pecados de seus pais. Ele não herdou os pecados dos seus pais. Ele não trouxe no seu caráter os pecados dos seus antepassados. Aí vale a pena dar glória a Deus, que esse negócio de quebra de maldição na vida de crente é conversa para boi dormir, e o boi já dormiu há muito tempo. Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram. O que mais me impressiona, é por isso que eu vou parar com esse trem daqui a uns anos, mas eu estou indo em igrejas, Assembleia de Deus, pastor Israel, fazendo culto de quebra de maldição na vida de crente. Quer dizer, o Calvário não é mais suficiente, a morte de Jesus não é suficiente. Isto é conversa de porque tem os teólogos,
e os telógos. São os telógos que andam pregando: o sangue de Jesus nos purificou, o sangue de Jesus... Não, eu vou ficar falando até você dar glória a Deus aí, ó. O sangue de Jesus quebrou toda a maldição. Só os livres aqui, levante a mão e dê glória a Deus essa noite. Aí nós temos o Evangelho de Marcos. Olha, se tu não entenderes essa, o Evangelho de Marcos é o Evangelho da ação. O Evangelho Marcos quer atingir os romanos, e os romanos não querem alguém lento, parado. É por isso que Jesus, no Evangelho de Marcos, ele corre, ele sobe, ele desce, ele multiplica, ele cura, ele passa para o outro lado, ele entra no barco, expulsa o demônio, volta de novo. Jesus está sempre em atividades, porque os romanos querem um herói, e Marcos vai apresentar Jesus como um herói, mas um herói diferente dos romanos. Os romanos bons da espada, Jesus não precisava de espada. Os heróis bons na lança, Jesus não precisava de lança. Os heróis eram bons do escudo. Jesus vencia as suas batalhas através da sua palavra, e por sua palavra e pela sua palavra. Aleluia! Aí vem o Evangelho de Lucas. Ele escreve para os gregos. As duas palavras-chave do Evangelho de Lucas é sabedoria e mistério, todas duas oriundas da cultura da Grécia. Agora, quando João escreve, ele escreve para quem? Para mim, para você. Eu vou ficar aqui até amanhã. Para mim, não, até 3 horas da madrugada eu consigo. Para mim, para você. João escreve para todos aqueles que iam crer que Jesus é Filho de Deus. E quem crê que Jesus é Filho de Deus esta noite, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. A segunda lição, de forma geral, sobre o capítulo 5 de João, é que quando você abre o Evangelho de Yohanan de João, você vai encontrar 7 milagres. 7 milagres. São 7 milagres feitos por Jesus no Evangelho de João. Agora escute, dos 7 milagres, esse é o terceiro milagre, ok? E dos 7 milagres, este é o único, olha, se tu entenderes isso, este foi o único milagre que Jesus é que vai atrás da pessoa. Se você ler os 6 milagres restantes, todos vêm a Jesus, mas esse foi o primeiro milagre que Jesus vai. É Jesus que quer curar, é Jesus que quer fazer. Não, tu não está entendendo. Eu li isso aqui hoje à tarde e isso ficou. Escuta aí. Jesus quer curar esse camarada. Aliás, Jesus vai atrás desse homem 2 vezes. 2. Uma no colibro, que é a palavra tanque no grego. Eu vou traduzir que é a piscina. E a outra vez que Jesus o encontrou no templo. Então esse camarada, Jesus quer curá-lo. Ele nem conhecia Jesus. Ele diz assim: um homem mandou eu levantar, e eu levantei. Então é isso que eu quero incultar na tua alma essa noite. Esse camarada não é crente, não é fiel, nunca deu um dízimo, nunca louvou, nunca adorou, nunca pregou, nunca abriu trabalho, nunca se doou à igreja. E Jesus foi lá e curou ele. Ora, é isso que eu pensei hoje à tarde. Se Jesus vai atrás de um homem que nunca o viu, nunca adorou, nunca fez nada, imagine você que é fiel, então te prepara. Não, você não está entendendo coisa nenhuma. Se Jesus vai até, eu vou falar tudo que eu vou embora, não é? Se Jesus vai atrás de um homem que não adora, nunca deu um dízimo, nunca deu uma ácia, que é o dízimo, nunca deu terumá, que é uma oferta, nunca adorou, nunca cantou, nunca ficou doente em prol do Evangelho, deu para entender? E Jesus foi lá e curou. Imagine você que é fiel. Então eu venho como profeta: não desista. Ei, não desista, porque Jesus não vai te deixar envergonhado. Não, eu vou falar mais uma vez: não desista, porque Jesus vai honrar a tua fé. Ele vai honrar o teu ministério. Mas eu quero olhar verso por verso, se eu tiver um tempinho aqui. Essa história começa assim, ó. Eu gosto de pregar a Bíblia, viu, irmão?
Teve uma época que eu tentei mudar o meu estilo, porque para muitos eu sou ultrapassado já, né? Tem até alguns pastores que dizem: por que tu fala no hebraico e no grego? Aí eu até disse: porque a Bíblia foi escrita em japonês, pastor. Eu não entendi, tá vendo? Se o senhor não entende o que é japonês, quer me censurar? Não é? Se não conhecer o hebraico e o grego, como nós vamos traduzir? E algumas partes de Esdras e o Evangelho de Mateus em aramaico, não é? Depois foi traduzido para o grego koiné. Então escute, essa história começa assim, versículo 1, me acompanha aí. Depois disto, havia uma festa em Jerusalém e Jesus subiu para Jerusalém. Olhe para mim aqui agora. Como é que a gente estuda a Bíblia? A gente estuda a Bíblia fazendo algumas perguntas. Por exemplo, João começa assim, ó: depois disto subiu Jesus para... Se ele subiu para Jerusalém, significa dizer que ele não estava em Jerusalém. Então surge uma pergunta: aonde Jesus estava? Não é assim que a gente estuda a Bíblia? Se ele está subindo para Jerusalém, então aonde ele estava antes de subir para Jerusalém? Não é interessante? Aonde ele estava? É por isso que João diz depois disto. Esta palavra no grego, depois disto, indica onde Jesus estava. E para nós entendermos aonde Jesus estava, nós precisamos voltar os 4 primeiros capítulos de João. Nós não estamos no capítulo 5. Então, para a gente entender geograficamente aonde Jesus estava antes de subir a Jerusalém, então nós temos que voltar aos 4 primeiros capítulos. Vamos lá. O capítulo 1 de João, ele é o verbo, sim ou não? Ele é o verbo Iabi. Olha, se tu não deres glória a Deus no verbo habitar, que eu vou traduzir, eu vou aí. O verbo habitar no grego é armar a sua barraca. Então ele armou a sua tenda em mim e armou a tenda dele. Era para você já estar dando glória a Deus aí há muito. E essa barraca, como diz o nordestino, só vai ser desamarrada no arrebatamento da igreja, mais ou menos. Capítulo 2, ele vai para Caná da Galileia, sim ou não? Ele vai transformar a água em vinho. Então aonde Jesus está no capítulo 2? Galileia. No capítulo 3 ele prega para Nicodemos, sim ou não? No capítulo 4 ele prega para a mulher samaritana, onde? No poço. Samaria faz parte da Galileia na geografia bíblica. Então eu já estou dando a ideia para vocês. Aonde Jesus estava antes de subir para Jerusalém? Estava na região da Galileia. Olha como a Bíblia é legal. Então eu não sei quantos meses, 2, 3, 4, eu não sei. Mas depois de um período em Galileia ou na Galileia, a Bíblia diz que Jesus subiu para Jerusalém. Então Jerusalém não é para baixo. Então ninguém desce para Jerusalém. Opa, senti uma graça agora. Quem vai para Jerusalém sobe. Olha, pastor Israel, pastor Josué, eu fui convidado muito para debate. Tem uma rádio aí muito famosa. Eu não vou, eu não quero mais ser processado. Na verdade eu estou cansado de muitas coisas. Mas eu já fui muito em debate. Esse debate teológico, essas coisas. Tem uma rádio no Rio que gostava de fazer, e eu cobrava caro para ir lá, e eles pagavam, e eu ia lá debater. E num desses debates, apesar que teologia não se debate, mas eu ia. Os camaradas aqui, nós começamos a traduzir o capítulo 5 de João. E apareceu um teólogo lá, não um teólogo, mas um teólogo, afirmando que existe um trecho de Jerusalém que quem vai a ela não sobe, desce. E eu pedi para ele me mostrar isso. E ele gaguejou, disse: não gagueje não, me mostre na Bíblia e me mostre na geografia bíblica. Por todos os quadrantes geográficos, eu digo isso com muita autoridade, por todos os lados que tu fores a Jerusalém,
Tu nunca vai descendo, tu só vai subindo. Que Jerusalém não é para baixo, é para cima. Agora então ele sai da Galileia e ele está subindo para Jerusalém para quê? Para participar de uma festa. Ele vai participar de uma festa. Que festa seria? Não sei. Depois pergunte para os pastores que eles sabem. Eu não sei. Eu só sei que Jesus, como um bom judeu, ele deveria cumprir o calendário judaico. Vocês sabem que o calendário judaico é distribuído em 3 grandes festas: festa da Páscoa, 50 dias depois Pentecoste e depois do tabernáculo. E vocês sabem que nós temos 150, esse som é da onde, hein? Vocês sabem que nós temos 150 salmos na Bíblia, não tem? 150 salmos? Olhe para mim aqui, ó. Eu vou procurar não gritar. Nós temos 150 salmos na Bíblia. Só que desses 150, 15 salmos são destinados aos judeus que vão para a festa. Vocês sabiam disso? Esses 15 salmos são conhecidos como Cântico dos Degraus, Cânticos de Subida ou Cântico dos Peregrinos, porque a lei de Levítico diz que quem vai a Jerusalém deve ir cantando. Dos 150 salmos que nós temos, 15 são destinados aos judeus, 4 cantados por Davi e 1 cantado por Salomão. O resto nós não conhecemos, porque a ideia é que cada judeu não pode ir calado para Jerusalém. As festas duravam 7 dias, mas a viagem durava 3, 4 dias. Então eles iam em caravanas, andando em cima de animais, só que eles iam cantando. O primeiro salmo que eles cantavam é o 122. Alegrei-me, pronome, quando me disseram, vamos à casa. Casa ali é templo no hebraico. Opa! Eles estão alegres só pelo fato de irem à igreja. Então cai por terra hoje a ideia de que eu vou para a igreja para adorar. Está errado. Tu já tem que vir adorando. Eu vou falar, vai doer na alma agora. Esse negócio de quando eu cheguei aqui, mais um, quer ver? Mais um. Que eu cheguei aqui, meu Senhor já estava, isso é mentira. E tem alguém que pega o microfone e diz, meus irmãos, a primeira pessoa que eu encontrei quando cheguei na igreja foi Jesus. Não diga isso, porque você veio sem Jesus da sua casa, foi? Eu não acho o culto aqui. Isso eu espero que vocês guardem na alma de vocês. Eu não acho o culto na igreja, eu trago o culto de casa. Oh, aleluia. Quem vem achar culto na igreja só pega no final do culto. É por isso que tem crente que não adora, não glorifica, não sente nada. Eu vou falar, porque ele vem achar o culto. Eu não vim achar culto, porque não se perde o culto. Eu nunca perdi o culto. Paulo diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Ele está em mim, ele está em você. Então pegue na mão do teu irmão e diga, você não veio para adorar, você já veio adorando. Você não veio para sentir, você já veio sentindo. Você não veio para glorificar, você já veio glorificando até chegar aí. É por isso que a gente precisa de culto leve. O que é culto leve? É quando a gente entende isso. Eu já preguei em culto que Jesus não estava. Você entende? Você sabe o que é isso que eu estou dizendo? Eu já fui em congresso que Jesus não estava. Uma bagunça, um disse-me-disse, uma andação na igreja, uma carnalidade, as mulheres quase nuas, os homens com as calça apertada aí desse, entendeu? Aonde Jesus está nisso, meu irmão? Aonde que Jesus está numa igreja dessa?
Eu vim pregar num evento aqui na Bahia. Não é lá na tua igreja não, fica tranquilo. Não é não. Me deram 11h15 da noite para pregar, 11h15. Tava alguns pregadores bem amigos, e um pregador dizia para mim assim: Carvalho, 11h15, o que você está fazendo aqui? Eu digo: não, eu quero pregar. Aí ele olhava para mim, ele olhava para mim e dizia: tu tá com uma cara de arteiro. Eu disse: tu vai fazer arte aqui? Eu disse: vou. Aí ele: pelo amor de Deus, tu não tem medo? Eu: não. Aí o camarada: e agora com vocês, ele. Eu tenho uma raiva disso, irmão. Ele, o pregador das multidões, Carvalho Júnior. Peguei o microfone e disse: irmão, 11h15, levante, faça assim com a mão. A graça do Senhor Jesus. Eu terminei o culto. Ele: não faça aí. Eu digo: não pega nesse microfone, senão eu vou bater com ele na tua cabeça. Tudo bem, ele me processou, ele sabe, viu? Tu me processou, viu? Aliás, ele me processou e eu ganhei a primeira e vou ganhar a segunda agora. Me diga se Jesus está nisso. Me diga se Jesus está nessa bagunça. Uma festa onde Jesus está, tem quebrantamento, tem comunhão, tem toque dele, tem unção, tem graça, tem palavra, tem louvor, tem adoração. Só fale a verdade para Deus esta noite. Quem está sentindo ele aqui, levante a sua mão e adore a ele. Ele subiu para esta festa. Aleluia, aleluia, ei, aleluia. Olha o que diz o versículo 2. Escute. O versículo 2 diz que em Jerusalém há uma porta. Diga comigo: porta das ovelhas. A palavra porta das ovelhas auto se explica. Escute-me. Auto se explica. Era por onde, é por isso que esse texto precisa ser bem trabalhado. Porta das ovelhas era por onde as ovelhas vivas passavam e os sacerdotes lavavam no tanque. A palavra tanque no grego aí é kolibro, que significa lavagem ou piscina. Essa água não é milagrosa, essa água não cura, esse tanque não cura, e a ideia do anjo nunca existiu, ok? As ovelhas passavam vivas, os sacerdotes banhavam as ovelhas, depois matavam as ovelhas limpas, sem nenhuma mancha, porque elas seriam entregues como um culto a Deus. Antes do sacrifício de Jesus, toda a ideia de culto na Bíblia tinha que ter derramamento de sangue. Foi Jesus que acabou com essa história. As ovelhas nunca seriam mortas se não fossem limpas, banhadas. Os sacerdotes tiravam toda a impureza. Depois, quando eles viam que a ovelha estava totalmente limpa, eles matavam, pegavam o sangue e começavam a cobrir os pecados dos homens. Pastor Josué, ele ensina na academia, é um projeto que nós fundamos com o pastor Moisés, e ele deu profetas maiores, e eu ensinei agora profetas menores. Se você quiser estudar na academia, nos procure depois. O livro de Malaquias, ele é muito mal interpretado, porque a gente acha que Malaquias só fala em dinheiro. Não é verdade. O livro de Malaquias fala de culto verdadeiro e o culto falso, porque até a ideia de dar oferta é culto no livro de Malaquias. Eita! Malaquias capítulo 1 e versículo 18, Deus olha para a nação de Israel e diz:
vocês são falsos. O culto de vocês é falso. Mas por que o nosso culto é falso? Porque vocês têm o melhor e dão o pior. Ei, o povo no tempo de Malaquias estava tão desviado que eles davam ovelhas doentes para Deus no sacrifício. Você sabe qual é o termo de ovelha doente no hebraico? Carne podre, carne contaminada, porque eles achavam que Deus era semelhante aos deuses cananitas da época. Só que Deus é santo. Posso falar aqui? Sabe por que Jesus vira a mesa dos cambistas? E esse texto tem sido tão mal explorado. Cambistas, o problema não são os cambistas, porque câmbio faz parte da nossa vida. O problema foi que eles desvirtuaram uma lei de Moisés, que o animal que deveria ser morto na festa deveria ficar com o dono 1 ano. Leia Levítico. 1 ano eu cuidava do animal, lavava o animal, colocava a mão na cabeça do animal e dizia assim: daqui 1 ano eu te entrego para Deus. Sabe o que os cambistas fizeram? Aboliram essa lei e disseram: não tragam mais, não trazem mais, vocês não tragam mais, melhor dizendo, o animal de casa, comprem aqui. Tudo bem, só que o animal que eles vendiam era cego, manco, doente, carne podre. A ideia é trazer o animal de casa. Você vai entender o que eu vou falar ou não? Meu sacrifício eu trago de casa. Ramaias. Aleluia. E o culto que o animal que eu ia dar para Deus ficava comigo 1 ano. Eu sei e sabia o animal que eu estava dando para Deus. Eles disseram: não, comprem aqui. E eles tinham 3 moedas na época, que é lepto, a moeda da viúva, que é o denário, moeda romana, e tinha o acer, que é a única moeda assada no grego. Acer significa assado. Eles pegavam essas 3 moedas, faziam o câmbio e ofereciam uma só moeda chamada sheik do templo, ou sheik de Tiro, e com ela eu comprava qualquer animal. Aí Deus disse: não, não é assim. Virou a mesa e disse: está errado esse culto. E o meu sonho, posso compartilhar algo com os irmãos antes de eu morrer? O meu sonho é Jesus entrar em muitas igrejas e virar a mesa e dizer: não quero mais esse culto, cansei desse culto, cansei desse culto, cansei dessa liturgia. Aleluia. O meu sonho é Jesus acabar com essa palhaçada que nós temos por aí, essas coisas loucas que infiltraram na nossa liturgia, porque o culto é tão simples, o culto é tão poderoso, o culto é tão amado, o culto é tão santo, é tão fácil. E deixa-me andar. Agora tu não dá glória a Deus, né, baiano? Deus vai virar mesa de muitas igrejas. Deus vai botar para fora. Ele achou me andaraia. Quem está sentindo Deus aqui de verdade? Quem está sentindo? Pegue na mão do teu irmão, diga para ele: você trouxe algo para o culto? Diga para ele: você trouxe algo? Você não vai achar nada aqui não, traga de casa, traga de casa, traga de casa. Ah, a porta das ovelhas, aleluia, 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 aleluia. Eu vou em igrejas por aí que se fala mais no nome do homem do que de Jesus no culto. Isso, eu fui criado na Assembleia. Quem foi criado na Assembleia como eu sabe que nós não temos costume com isso. O nome que tem que ser falado na igreja é Jesus, é Espírito Santo, é Bíblia. Eu não entendo.
pastor Israel isso. Eu fui pregar uma vez numa igreja para nunca mais pregar. E tem mais, posso rasgar aqui? Você sabe o que eu estou falando. Eu fui lá uma vez, nunca mais voltei. Que aí eu fui pregar numa outra, aí deu zica. Aí escuta, ó. Eu fui o segundo assembleano a pregar numa das maiores comunidades que tem por aí. Quase que eu digo aqui o nome, essa gravação. Eu fui o segundo. Primeiro foi um amigo, depois eu fui o segundo. E vou dizer, ele não vai convidar mais nenhum assembleano, que ele falou para mim que não vai mais convidar. E eu cheguei, ele pediram para eu ir lá, esse negócio de beijar a mão dele, não entendia isso. Eu digo, irmão, me leva para o hotel. Ele falou, não, o reverendo quer lhe ver. Eu digo, não, eu vejo no culto. Ele, não. Cheguei lá, ele me olhou e disse assim, nossa, você é novo, não é? Eu falei, opa, estamos juntos. Gostei do senhor já, verdade. Ele disse assim, Júnior. Eu falei, nossa, quem me chama de Júnior é minha mulher, minha família, né? Ele disse, Júnior, é para me diminuir. Eu entendi, eu sou pedagogo, irmão, a gente não é burro não. Ele falou Júnior para me deixar lá embaixo. Ele falou, Júnior, você é bom em quê? Eu falei, em nada. Ele disse, como em nada? Eu disse, nada. Ele falou, mas você não é bom em alguma coisa? Eu disse, não, nada. Se eu soubesse como eu sou ruim. Ele disse, quando você está lá em cima pregando, você é bom em quê? Eu disse, olha, eu quando vou pregar, eu gosto de pregar a Bíblia. Sabe o que ele disse para mim? Só isso? Aí eu disse, como fulano? Ele falou, Carvalho, Júnior, nós estamos vivendo um mover de Deus tão grande aqui, que aqui precisa de mais coisas. Eu falei, mais coisas, mas a Bíblia não é suficiente. Ele falou, claro, mas nós estamos vivendo o mover. Aí levantou o braço assim, saiu mostrando o céu, o teto. E digo para os irmãos, eu acompanhei a mão dele pensando que eu ia ver alguma coisa. Eu olhei assim. Ele disse, se tu fores só com Bíblia pregar aqui, tu vai ter uma dificuldade muito grande. Eu disse, mas agora eu estou curioso, por quê? Ele disse, porque nós estamos agora vivendo revelações profundas. Por isso que depois do teu horário eu trouxe um rapaz aí, que tu não acredita, se não, eu acredito na Bíblia. Ele disse, então é o seguinte, pega o teu envelope e vai, porque quase ninguém vai dar no teu horário. Se tu não criares algo, não chama a atenção do povo. Só que ele não está errado não. Tem muitas igrejas assim no Brasil, que tu tem que inventar coisas. Estou mentindo aqui? Só que sabe quem é a culpa? Não fiquem tristes comigo. A culpa é nossa, que a gente dá glória a Deus nisso. A gente fica atrás disto. Sabe qual é a culpa? É nossa. De quem? É nossa. Aleluia. É nossa. Sabe por quê? Porque a gente valoriza mais eles do que alguém que prega uma hora a Bíblia, que ensina. É que você valoriza mais ele do que o teu próprio pastor que te ensina todo dia lá. O pastor está todo dia pregando para ti, aí tu não acredita. Aí chega um charlatão, mentindo, vai lá no Face, pega o endereço de todo mundo e fala na igreja que Deus revelou, e tu bate palma. Ei, acaba com isso. Assembleia de Deus não é assim. Fomos criados na Bíblia, com palavra. Yashoria. Vocês querem o final dessa? Sabe como eu saí dessa igreja? Eu saí escoltado, porque eu fui pregar, não deu quase ninguém. Fiquei tão revoltado. À noite eu falei pro camarada, me leva rapidinho no hotel que eu vou trocar de roupa, que eu quero ver o revelamento à noite. Aí o irmão até disse para mim, não vá lá, pastor, que o senhor está com uma cara esquisita. Eu digo, eu quero ir.
Cheguei lá, a igreja estava assim, é uma baita catedral. Eu fiquei tão mal, preguei só para cadeira. E à noite, por causa de um revelamento, o camarada encheu a igreja. Eu disse, eu quero perto do rapaz. Eu conheço o rapaz há anos, o revelador lá. E é interessante que eles ficam numa pseudo santidade, né? Cheguei, disse, eu quero ficar do lado dele. Não tem lugar, dá teu jeito, eu quero ficar. Eu estava disposto a tudo. Quando eu sentei, eu dei um tapa na coxa dele. Pá! Ele assustou. Ele olhou para mim e disse, o senhor aqui? Eu disse, vê lá, hein? Qualquer furo teu, eu estou disposto a qualquer coisa aqui. Quem tem que acabar somos nós. Quem tem a verdade não tem medo da mentira. Aleluia. Traga culto da casa. Os sacerdotes, eu tenho que terminar, matavam as ovelhas e cobriam, diga comigo, cobriam. O verbo em relação às ovelhas é o verbo cobrir, mas o verbo em relação a Jesus é tirar. Eis aí, o Cordeiro de Deus que tira. Dê glória a Deus por isso. Jesus não cobriu os teus pecados, Ele arrancou. Ele arrancou. Eu vou ficar, só os perdoados aqui vão se manifestar agora. Só os perdoados, Ele tirou. Adora, 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 adora. Vai, faz barulho de glória a Deus aí. Ele arrancou os teus pecados. Ele jogou no mar. Eu fui traduzir no hebraico, na língua original, esse versículo que diz assim: e dos teus pecados não me lembro. Sabe o que significa não me lembro mais? A palavra que está dentro, incultada ali, é a palavra passado. Ou seja, Deus não trabalha com o teu passado. Já valia um glória a Deus, mas tudo bem. Deus trabalha só com o teu presente e é o diabo que trabalha com o nosso passado. Então quando você peca, o diabo diz assim: Deus, Carvalho Júnior pecou. Aí Deus pergunta, quando foi? 5 minutos atrás. 5 minutos atrás é pá? Aí Deus diz para o diabo, eu não me lembro mais, eu não me lembro mais, eu não me lembro mais. Eu vou chegar onde eu quero e vou terminar aqui. O versículo 3, vocês sabiam que o versículo 3 aparece a palavra xerox? Essa palavra xerox aí, tão comum. Vocês sabiam disso? A Bíblia diz, olha para mim aqui, ó, olha para isso aqui, ó, olha aqui. Imagine que isso aqui é um tanque. Olha aqui. Ao redor o texto diz que jazia uma multidão de enfermos, diga comigo, cegos, mancos e ressecados. Diga comigo, ressecados. Essa palavra ressecados no grego é zeron. Traduzido para o português é xerox. Daí vem a palavra que nós usamos na secretaria. O que é xerox? É uma cópia a seco. Vem desta palavra ressecados do grego. Então olhe para mim. Vou chegar num ponto bem delicado agora. Ao redor do tanque tinha ressecados, doentes, e eles esperavam o quê? Um anjo. Não é isso? Deixa eu explicar aqui. João morreu sem saber que colocaram essa palavra anjo nesse texto. Todos os teólogos que me ouvem agora, essa palavra que um anjo descia, todo mundo sabe que é o acréscimo de copistas. Por que eles acrescentaram a ideia de anjo? Para justificar a quantidade de doentes que estavam ao redor do tanque. Só que nos manuscritos originais não consta anjo. E João, quando morreu sem saber que os copistas colocavam, porque isso aí é um acréscimo dos copistas. Ok? Esse anjo nunca desceu. E a prova diz que esse homem foi levado 38 vezes. Esse anjo nunca desceu. É um acréscimo para justificar a quantidade de doentes ali.
Primeiro, porque a água não cura, tanque não cura, anjo não cura. A segunda razão, olha aqui, escute: anjo não cura, anjo não prega. Anjo não sabe o que é pregar salvação, sabe? Anjo vai pregar justificação se ele nunca foi justificado? Como é que anjo vai pregar perdão se ele nunca foi perdoado? Anjo já nasceu como seres eternos. Agora chama você sabe o que é perdão, justificação, sangue de Jesus. É por isso que quem tem que pregar são os humanos. Eu fui numa igreja agora recente, pastor, bem grande. Tinha vários anjos assim pendurados de cartolina e outros à minha esquerda. E eu sou terrível. Só tinha um lugar perto do presidente, eu fiz minha oração, sentei e fiquei olhando os anjos. E ele estava bem aqui e eu olhava pelo rosto dele para ele ver que eu estava olhando os anjos. Ele virou para mim e disse: tu está incomodado com o quê? Eu falei: que anjos são esses? Ele falou: não, isso aí é só para sensibilizar o povo, não liga não. Aí eu pensei que eu vou ver um anjo de cartolina para ser sensibilizado, de isopor. E é um homem bem sério, bem grande no Brasil. Eu falei: mas está errado. Ele falou: o povo quer, eu não quero mais brigar com o povo não. Isso é a ideia do povo, deixa. Eu falei: eu vou pregar contra isso. Ele falou: pelo amor de Deus, aí tu me arrebenta. Nós não precisamos desse culto a anjo. Esta noite nós servimos um Deus maior do que a água, maior do que o tanque. Não, era para você estar dando muita glória a Deus. Nós servimos um Jesus que não precisa de água, não precisa de anjo, não precisa de tanque. Aleluia! Oh glória! Alguém perguntou para mim: o senhor acredita nos anjos? Sim, mas não como essa filosofia que eles colocam. Fui ao Rio de Janeiro, uma amiga de infância mora lá, me contou algo interessante. Ela disse: pastor, me chama de Mano também. Mano, eu entrei no ônibus segunda-feira com meu envelope para pagar o meu carro. De repente os assaltantes, 3, entraram no ônibus e fizeram uma limpeza, roubaram tudo. Eu estava atrás da catraca e quando eles estavam vindo na minha direção, eu orei a Deus e disse: Deus, me ajuda, eu só tenho esse dinheiro. De repente, quando um me olhou, ficou me olhando sério e me olhava e disse: você está com sorte. Ela disse: por quê? O bandido disse: nem você, nem esse homem de branco que está do teu lado. Aí eu acredito. Assim eu acredito. Mas anjo batizar com o Espírito Santo? E ela me disse: eu olhava, mano, pelo rabinho do olho, não via ninguém. E o bandido disse: desçam vocês dois eu não vou assaltar, desçam. Eita, estou sentindo Deus. E eles desceram, e ela desceu com o anjo, e ela olhou para trás e não viu nada. E ela disse: você que é bom na Bíblia, fala para mim. Eu sou crente desde criança, e você sabe disso, que nós somos amigos de infância, da mesma igreja. Todo mundo tem um sonho de ver anjo. Quer dizer, eu sou crente desde criança, não vejo. E um marginal, um bandido vê? Me explique isso. Eu disse: é fácil. Eles precisam ver para crer. Nós não precisamos ver para crer. Nós cremos na existência deles. Não, melhor. Eita, estou sentindo Deus aqui. E tem mais um detalhe. Para você que nunca viu, como eu nunca vi também, Paulo traz um esclarecimento para nós. Quando ele escreve à igreja em Tessalônica, ele diz: meus irmãos, o mesmo Senhor descerá do céu com 3 coisas: alarido, barulho no grego, voz do arcanjo, voz de comando, e trombeta de Deus, voz de convocação. Voz do arcanjo é porque não tem arcanjos.
é arcanjo, é singular, porque o prefixo arca é singular, não é plural. Arca no grego significa chefe. Só tem um pastor presidente, que se tiver dois dá bagunça. O céu é organizado. Ah, mas aparece no hino lá do Paulo Macalão. Deixa quieto, não mude nada. Arcanjo não mude nada. Mas como eu estou falando de anjo, só tem um arcanjo. E esse arcanjo é chefe dos anjos. Olha, se tu não deres glória, eu vou aí no teu cangote. E esse arcanjo, ele vai descer para comandar os anjos, que perfilados estarão, esperando a noiva que vai subir ao encontro do noivo naquele dia. Ei, pega na mão do teu irmão e diga: eu vou estar lá, eu vou estar lá, eu vou estar lá, eu vou estar lá. E não chame a área. Bom, depois dessa rápida introdução, é o que eu queria pregar, era aqui, ó. Diga e repita comigo: estava, eu vou terminar já, diga: estava ali um homem. Vou explicar isso aqui, ó. Não diga que esse homem morava na beira do tanque, não pregue isso, não é verdade. Ninguém sobrevive 37 anos à beira de um tanque. É só um raciocínio. Não, ele morava lá, diz os teólogos, me prove. Estava ali no grego é perseverança, não é estado físico, ok? Não é um estado físico. Estava ali no grego é perseverança, ou seja, todos os anos ele era levado. Lembrem-se que essa história começa com festa, e era na festa que esse suposto anjo descia, ok? Então esse homem era levado e voltava. 7 dias ele ficava na beira do tanque. Levavam-o, traziam. Levavam-o, traziam. Isso durou 5, 6, 8 anos, 10. E o que me chama a atenção é que ele nunca desistiu. Eu vou rasgar agora, hein? Ele nunca desistiu. E ele não é crente, ele nunca desistiu. Ele não é obreiro, mas ele nunca desistiu. Não, você não está entendendo o que eu estou falando. Ele nunca deu um dízimo e nunca desistiu. Ele cria na possibilidade do anjo, ok, mas nunca desistiu. 10 anos perguntaram para ele: você vai? Vou. 11 anos, você vai? Vou. 12, vou. 13, vou. Imagine ele voltando decepcionado. 15 anos, vai? Vou. 20 anos, você vai? Vou. Sabe que Deus manda eu dizer? E por que que tu queres desistir? Por que que tu vais abrir mão agora? Eita, estou com uma graça. Por que que tu vai abandonar o ministério agora? Que só falta isso para a grande vitória de Deus na sua vida. O pior já passou. O pior já passou. Eita. Olha, se tu não entender isso, eu vou aí no teu cangote. Levante a mão. Assim diz o Senhor essa noite. Esta madrugada já está terminando. O sol da justiça e da vitória já vai nascer na sua vida. Esse homem não tinha o Espírito Santo na vida dele. Esse homem não tinha a graça de Deus na vida dele. Esse homem não tinha a palavra de Deus para ler. Esse homem não tinha nada, apenas um objetivo e uma fé natural. E você tem o Espírito, você tem a Bíblia, você tem Deus,
você tem o Espírito, você tem pastores que oram por você. Ei, eu sou profeta essa noite. Tu não vai abandonar coisa nenhuma. A tua perseverança vai atrair o milagre na sua vida. Como agora tu vai desistir? Terás. Ei, vocês acham que esse camarada, quando levavam depois de 20 anos, as pessoas não falavam? A ideia de levar doentes é bíblico. Os 4 que abrem um telhado, isso era uma cultura da época. As pessoas gostavam de fazer isso, porque eles iam atrás de curandeiros. É uma cultura muito clara no primeiro século, no tempo de Jesus. Era muito comum. Agora vocês acham que quando levavam um paralítico não falavam para ele: rapaz, desiste. Desiste, rapaz. Para com isso. Não vai dar certo. Posso falar? Você recebe o que eu vou falar? Tem mais gente dizendo que não vai dar certo do que aqueles que dizem que vai dar certo. Mas depende de você agora. Sabe por quê? Lendo a história de Davi, Davi tinha tudo para ser um camarada frustrado. Tinha ou não tinha? Porque ele só recebia palavras pejorativas. O pai diz: falta o menor. O Eliabe diz: o que você está fazendo aqui, presunçoso? E o Saul olhou para ele e disse: tu é o menino. Mas ele tinha uma unção, e o Espírito dizia: vai dar certo, vai dar certo. Eita, baixa. Levante a sua mão e feche os teus olhos, só quem pode, e adore a Jesus esta noite. Ele está dizendo: vai dar certo. Eu não sei quantos anos tu estás esperando o milagre, a mudança, mas confie, quem te prometeu é fiel, quem falou é fiel, quem profetizou é fiel, quem vai abrir é fiel, quem vai... Eia! Agora não é hora mais. Ei, pastor Israel, não dá mais para voltar. Pastor Josué, não dá mais para voltar. Obreiros, não dá mais. Não tem mais como voltar. Não tem mais como pular do barco. Ei, eu sou profeta essa noite. Não tem mais como pular do barco. Daqui é só Jerusalém agora, meu irmão. Não tem mais. Não tem esse negócio de voltar para cuidar dos teus negócios, para abrir. Não tem mais como, meu irmão. 25 anos você vai, vou. 30 anos. Você sabe o que é isso? Você vai, vou. 31. 32, 33, 34, era para você já ter dado glória a Deus no 30, 35, 36, eu estou sentindo uma graça, 37, imaginem se ele desiste agora. Essa perseverança desse homem que mexeu comigo essa tarde, essa perseverança desse homem mudou minha visão. E ele não é crente, ele não é pregador, aleluia. E ele volta. Alguém diz: olha, tu vai ano que vem? Vou. Chegou o período da fé. Olha, se tu não entenderes essa, chegou a festa, arrumaram, colocaram ele na cama e foram 36, 38 anos. Enquanto estão indo para a festa, Jesus está parando na região da Galileia. Deu para entender ou está difícil? Aí ele passa lá em Caná da Galileia e transforma a água em vinho. Deu para entender ou não? Aí ele prega para Nicodemos. Deu para entender ou não? Aí ele passa na região de Samaria e ganha a mulher samaritana. Deu para entender ou não? Aí um discípulo diz: Senhor, chegou a festa, então vamos subir para Jerusalém. Vamos subir para Jerusalém. Vamos subir para Jerusalém. Vamos subir para Jerusalém. Aleluia.
eu queria só destacar esses dois verbos aqui e eu termino. O versículo 6 diz: e Jesus vendo e sabendo. São dois verbos. Ele via e sabia. Guarde essa palavra, inocule-a no seu coração. Ele sabe e está sabendo. Ele vê e está sabendo. Só que para muitos ele está vendo. Para outros ele está sabendo, que é o mesmo verbo. Mas por que ele não agiu ainda? Calma. Mas ele está vendo e sabendo. Não entenderam? Vou pregar só para o cinegrafista ali agora. Jesus está vendo e se ele está vendo e não está sabendo, por que ele não faz? Porque ainda não é hora. Mas te alegra, porque ele está vendo e sabendo. Ele está vendo, ele sabe, olha. Ele está vendo o mal que faz. Tudo ele sabe. Tudo ele sabe. Tudo ele sabe. O que mais nos machuca, o que eu mais, veja bem, vou terminar. Carvalho Júnior foi aonde ele quis ir, nesses 26 anos que eu prego. Eu fui mais de 25 países. Preguei nos maiores, todo evento que eu pensei, que eu desejei pregar, eu preguei. Os que eu não fui é porque eu nunca senti vontade de ir, desejo, e nem sei também. Eu sou um homem realizado nisto, viajar. Sabe o que eu mais preciso? É de amigos. Eu não quero mais agenda, eu quero amigos. Rico eu não vou ficar, porque quando eu estava no auge eu não fiquei, e agora me aposentando que eu não fico mesmo. Mas sabe o que mais eu preciso? De amigos, que valem mais, mas amigos de verdade, que gostem não do que você faz, que gostem de você, que não gostem da cadeira que você ocupa. É o que eu mais clamo a Deus nas minhas orações hoje, é amigos. Você está entendendo? Gente que chore junto, que diga: oi, como é que você está? A paz. Mande um versículo. Eu conversando com um pastor bem veterano do Nordeste, ele disse para mim: Carvalho, tu vai chegar num tempo que tu só vai pregar na igreja dos amigos. E é verdade, porque os amigos já sabem como a gente é, chato, bom, ruim. Está aí o meu amigo que me levou para almoçar hoje, queria me dar um baita almoço, preocupado em me dar um baita almoço. O que eu falei para você? Me leva onde tem um feijãozinho, um arroz. Que almoço! Numa padaria top. Precisa mais do que isso? Não! Esse homem pelo menos tinha alguém que o levava. Deu para entender o que eu estou falando? E Jesus via e sabia. Ele via e sabia. Não agiu ainda porque não era a hora, mas te alegra, porque tudo na tua vida Ele está vendo e sabendo. Levante a mão, levante. Quem trouxe glória aqui? Quem? Eu tenho que terminar. Eu estou sentindo vontade de adorar Ele. Quem trouxe glória? Dê glória, dê aleluia. A tua perseverança vai te honrar. A tua perseverança vai mudar a tua família. A tua perseverança vai mudar o teu ministério. A tua perseverança vai mudar as coisas. Eita, só depende de nós. Monoria manderia sebior. E Jesus está subindo. Em um minuto eu termino, presidente. Ele estava, eu vou usar aqui esse pedestral. Dá licença. Ele estava deitado. Jesus vem. Dê glória porque Jesus.
Senhor, nós vamos para onde? Eu quero primeiro passar lá no colibro, na piscina. Nem é da assembleia. Deu para entender ou não? Não é adorador. Deu para entender ou não? Nunca deu um dízimo. Deu para entender ou não? Nunca fez nada para Jesus. Deu para entender ou não? Jesus diz assim: queres ser curado? Você sabe que Jesus primeiro pergunta para depois ordenar. Diga comigo, primeiro ele pergunta, depois ele ordena. Esse homem, até agora esse homem não falou na história, falou? Mas agora ele vai falar. Aí ele começa a falar da lei do tanque. Eu vou rasgar isso, hein? A lei do tanque é cada um por si. É por isso que a ideia do anjo é furada. Porque na ideia do anjo é o primeiro que desce. Na filosofia de Jesus é todos os que chegam. Eu não tenho ninguém que me ponha no tanque. Aí está o texto que ele era deixado. Deu para entender? Quando a água é agitada. Aí alguém me perguntou, mas aquele versículo diz: eu tento descer e desce outro. Descer ali não é ao tanque a água, é descer de um degrau para o outro degrau. É só estudar o grego koiné que diz lá. Porque quanto mais perto da água, ele pensa que será curado. Essa é a lei do tanque, não é? Cada um por si. Só que a igreja não é assim. Irmão, tu dizes que não tem nada a ver com a minha vida, mas tu tem sim, eu tenho com a tua. Porque a gente é um corpo. Deu para entender ou está difícil? Aleluia. Jesus disse: tu já falou? Falei. Então levanta. 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 Os artelhos, os joelhos se firmaram. Se tu não deres glória no que eu vou ensinar. Jesus disse: toma a cama, uma espécie de esteira. Ele pegou a cama. E Jesus disse: anda. Jesus não disse vai embora, Jesus disse anda. Só que ele foi embora. Será que ele cansou do período do tanque? Cansou. Andar no grego ali era só para andar. Ele vai embora. É por isso que Jesus vai atrás dele lá no templo, porque Jesus não terminou de falar com ele. Estou na Bíblia ou não estou? Ele foi embora. Ei. 3 coisas acontecem depois que ele foi curado. Diga, primeira, o encontro dele com os religiosos. Que cama é esta? Peraí. Que cama é esta? Por que os religiosos não falam sobre as pernas curadas dele? Porque tem gente que não vai dar valor naquilo que Deus está fazendo através de você. Eles sempre vão falar da cama. Eita, o que eu vou falar aqui, eu não sei se tu vai entender, mas vou falar. Cama fala da vida velha, perna curada fala da vida nova. Mas eles não querem falar da vida nova deles. Ei, você não pode fazer isso. Quem fez isso? Ele disse: chegou um homem lá e mandou eu levantar, eu levantei, mandou eu tomar a cama e peguei, agora eu estou indo embora, dá licença aí, dá licença. Dá licença aí que eu tenho que ir ali na igreja. Segundo encontro depois do homem curado, escute. Foi agora entre Jesus e ele lá no templo. Sim ou não? Jesus disse assim: fui eu que te curei, viu, cabra? Não peques mais, hein? Senão as coisas vão ficar pior. Jesus queria dizer no tanque, mas ele está tão alegre que Jesus deixou.
terceiro encontro agora é de Jesus com os religiosos. O texto diz de João que a partir daquele milagre queriam matar Jesus. Chegaram com Jesus e disseram assim: ei, com que autoridade tu fazes isso? Não sabes tu que é lei? Sábado, dizes que é profeta e anda fazendo isso. Por que que você faz isso? Aí Jesus olha para eles e responde: é porque o meu Pai trabalha e eu trabalho também. Quer que eu explique isso no grego? Jesus está dizendo: para o meu Pai não tem um dia certo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, todos os dias são dias para fazer o bem para aqueles que esperam nele. Ei, levante a mão e dê glória. Pega na mão do teu irmão e diga: a tua perseverança vai atrair o milagre. Diga, diga, diga. A tua perseverança, fala para um, fala para dois, vai atrair o milagre. Persevere, 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 persevere. Eu vou ficar aqui até você explodir. Persevere, 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 persevere. Não abra mão, não abra mão. Quem te chamou foi Deus, quem te deu a cadeira foi Deus, quem te deu a igreja, quem te colocou foi Deus. É Deus, é Deus, é Deus. Persevere, persevere. Essa família quem te deu foi Deus, esse filho quem te deu foi Deus. Então persevere, não abra mão, não abra mão, não abra mão. De pé, por favor. Fique de pé, por favor. Oh, glória a Jesus. Alguém trouxe glória aí? Tem alguém que trouxe aleluia? Sabe, pastor Israel, eu fui numa palestra aí que me pediram para eu falar sobre perdão. Eu não gosto muito de falar nessa matéria. Eu não gosto muito. Primeiro que foi uma matéria, já é uma matéria tão explorada, né? E ninguém chega a um... Mas eu fui orar a Deus e eu preparei uma matéria sobre perdão com a seguinte pergunta: perdão é esquecimento? É esquecimento? Escute aqui. Perdão é esquecimento? Não. Você nunca esqueceu quem te feriu. Você esquece? Então a ideia do perdão, de que perdão é esquecimento, não é verdade. Eu não esqueci. O que é perdão? Perdão é lembrar sem mágoa. Então não se torture, irmão, porque você lembra. Se torture se você está lembrando com mágoa. Não se torture porque você nunca esqueceu. Se torture é que se nessa lembrança traz mágoa, ódio, revanche. Estás entendendo o que eu estou dizendo ou não? Você nunca vai esquecer. Se você me der um tapa no rosto, não faça, porque essa ideia de dar o outro lado eu não tenho essa capacidade de dar. E esse texto, para o contexto de hoje, aquilo ali é um texto que nós chamamos na hermenêutica de temporal, não é permanente. Porque tem coisas na Bíblia que são temporal e tem outras coisas na Bíblia que são permanentes. Por exemplo, não saudeis ninguém pelo caminho. É temporal ou permanente? É temporal, porque se tu não saudar as pessoas, então a gente só precisa descobrir o que é temporal ou permanente na Bíblia. Mas eu encerro minha participação pedindo a você: você não é obrigado a esquecer quem te feriu, mas quando você lembrar, lembre sem mágoa, sem ódio. Isto é perdão de verdade. Porque o único que esquece e joga no mar do esquecimento é Jesus. Amém? Muito em breve vai sair uma notícia que um povo desapareceu. Era um povo muito humilde, que aqui muito sofreu. Este povo era o
povo de Deus. Vocês sabem? Onde está? Onde está? O arrebatamento é uma realidade. Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora. Essa mão ungida que você tem, coloque no ombro do teu irmão. Eu gosto muito de orar assim. Ore por ele, ore por ela. Esta noite turbulenta já vai terminar. Essa tempestade já está chegando ao fim. A tua perseverança está atraindo o milagre. Há uma unção permeando esse ambiente. Ore do coração. Não ore com a sua garganta. Ore com seu coração. Ai, Deus. Ore por ele, ore por ela. E diga: Senhor, ajuda o teu filho. Que todo desânimo desapareça da tua vida. Que as dúvidas sejam diminuídas, diluídas. O teu milagre vai chegar. Jesus está vendo e Jesus está sabendo. Se ele socorreu um homem que não é salvo, imagine você. Fala mais um pouquinho. Ora do fundo do teu coração. Diga para ele: Senhor, renova o meu irmão. Ei, há uma glória, há uma graça, melhor dizendo aqui. Pai, eu quero orar por esta convenção. Quero orar pelo pastor Israel e toda a diretoria, todos os familiares. Tu sabes o que os teus servos, eles estão fazendo, e aquilo que o Senhor trouxe aos seus corações. Que eles executem a tua obra, que eles executem a tua vontade. É através da perseverança diária, aleluia, eita! É através da perseverança diária que eles vão atrair o milagre. E abençoe todas as esposas de pastores, todas as famílias, estas guerreiras que lutam ao lado dos seus. Continue abençoando a tua igreja na Bahia. Continue abençoando cada pastor desse estado. Oh, em nome de Jesus. Agora aquele abraço de quem acredita. Abrace 2, 3, 4. Mas dá um abraço demorado. Diga assim: a tua perseverança vai atrair o milagre. Mas dá um abraço enquanto eu canto assim, ó. Onde está o dirigente da igreja? E os obreiros aqui, onde estão? As mensagens que pregavam, muitos tristes se alegravam. Todos eles foram embora para Sião. Quem vai canta, vamos. Onde está? Ei, Deus, onde está que não se vê nem o irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora. Quem vai, dê o seu melhor, glória a Deus. Não esqueçam de adquirir o livro A Síndrome de Judas. Abençoe o pastor, abençoe sua vida. É um livro muito interessante sobre esse discípulo de Jesus. Compra, meu irmão, para abençoar o seu ministério,
para abençoar a sua vida e vai abençoar a minha também. Muito obrigado. E no final de outubro eu vou voltar na festa do ciclo de oração lá em Salvador, tá bom? Na última sexta e no último sábado do mês de outubro eu estarei junto com o pastor Israel e a sua esposa na festa lá. Muito obrigado, Deus abençoe.